Bom, gente, vamos dar continuidade aqui falando sobre os outros modelos atômicos, ok? Vamos falar agora, gente, sobre o próximo próximo modelo atômico, ok? Vamos lá. Nós vimos o modelo de Thomson, tá, gente? Aqui tá as conclusões. E agora vamos falar sobre o próximo modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. Assim, o modelo atômico de Rutherford, ele foi pouco após o modelo atômico de Thomson, tá? O modelo atômico de Thomson, ele durou aí, basicamente aí, em torno de 10 anos. Foi uma média aí que ele durou, tá? Rutherford, em seu laboratório, em 1911, tá, gente? 1911, deixa eu voltar aqui. Ele, em seu laboratório, ele fez uma experiência para comprovar a veracidade, certo, do modelo atômico de Thomson, tá? Para ver se realmente era de como ele concluiu que seria mesmo. Então, o que acontece, gente? O Rutherford, ele fez uma experiência, certo? Uma coisa que vale ressaltar aqui, que na época de Rutherford, tá? Já se tinha um estudo muito bom sobre a radioatividade, tá, gente? E foi esse conhecimento que fez com que o Rutherford pudesse fazer essa experiência e tirar as conclusões que ele tirou aqui, beleza? Então, bora lá. O que que o Rutherford fez, gente? Ele pegou, tá, gente, ó, uma caixa, tá? Uma proteção de chumbo. Ele colocou aqui dentro dessa caixa um isótopo radioativo, tá, gente? Um isótopo radioativo de chumbo, beleza? Perdão, um isótopo radioativo de polônio, beleza? E o que que ele fez? Ele deixou um pequeno orifício aqui nessa caixa, ó, para que saísse daqui, gente, raios, tá? Então presta atenção. Na época já se tinha um conhecimento que os isótopos radioativos, ou seja, elementos químicos radioativos, eles emitiam basicamente três tipos de radiação, tá? Eles emitiam basicamente três tipos de radiação. Era radiação alfa, beta e gama. No caso, esse isótopo aqui, ele iria emitir uma partícula, tá, gente? Nós chamamos de partícula alfa, beleza? Eu sou qual é o tipo de partícula que ele iria emitir? Ele iria emitir uma partícula alfa. E essa partícula alfa, gente, a característica dela é que ela é uma partícula de carga positiva. Então, a partícula alfa, ela é uma partícula de carga positiva. Então, o que que ele fez? Ele fez esse experimento, ele colocou aqui uma fina lâmina de ouro, tá, gente? Uma finíssima lâmina de ouro aqui, ó. Ele colocou esse orifício aqui, tá? Ele colocou esse material aqui para ele ver o que, que iria acontecer com o átomo, tá, gente? O que, que ia acontecer com essas partículas. Então, o que aconteceu, gente? Ó, ele fez esse experimento, ele ativou. Quando ele ligou aqui o experimento dele, gente, e as partículas alfa começaram a sair do elemento negativo, do elemento radioativo aqui, ó, elas vieram em direção aqui, tá, ó, certo? Essa lâminazinha de ouro. Beleza, gente? Vieram aqui em direção. O que que o Rutherford esperava que iria acontecer, tá, gente? Ele esperava que todas essas partículas iriam passar. Então, o que que ele achava que ia acontecer? Que todas elas iriam passar, beleza, gente? Ele achou que todas iriam passar. Porém, ó, não foi isso que aconteceu. Deixa eu só eu apagar aqui algumas coisas para vocês não confundirem, ó. Não foi isso que aconteceu. Se vocês observarem, ó, tô apagando aqui o que eu risquei para não ter confusão, tá? Se vocês observarem, o que foi que aconteceu, professor? A maioria das partículas, gente, passou. Só que passou não da forma que ele esperava. Passaram, tá, gente? Ó, e sofreram desvio. Ó, se vocês estão observando, ó, essas partículas sofreram desvio, ó, sofreu desvio, sofreu desvio. Uma minoria, ó, passou direto, certo? E teve algumas, gente, que voltaram, certo? Aí o Rutherford, ele não conseguiu entender a princípio o que que tinha acontecido, tá? Porque para ele, o que ele esperava que ia acontecer é que todas passavam e comprovaria a veracidade do modelo atômico de Thomson. Porém, não foi isso que aconteceu. Então ele começou a estudar, ele repetiu várias e várias vezes essa experiência com outros materiais sem ser o ouro, tá, gente? Foi com outros. Aí ele chegou a algumas conclusões, tá certo, gente? Então, vamos ver aqui as conclusões que ele chegou, beleza? Olá, ó. Conclusões de Rutherford. Professor, qual foram as conclusões que ele tirou em relação à experiência que ele fez? Primeira conclusão, tá, gente? Ó, ele diz que a maioria das partículas passam livremente através da placa de ouro, tá, gente? Ó, como nós podemos observar, ó, a maioria passou, tá? A maioria passou livremente, beleza? Então, isso, tá, a gente pode observar. E com isso ele tirou a sua primeira conclusão. Com isso ele disse que o átomo era um imenso vazio, tá?
Professor, por quê? Porque se eu estou emitindo partículas que tenham cargas positivas, e eu esqueci de comentar, mas a partícula alfa, além de ter carga positiva, ela também teria massa, tá, gente? Ela também tem uma grande massa, beleza? Uma partícula. E essas partículas passaram, tá? Com essa carga, com essa massa e com essa carga positiva. Então eles concluíram que para elas poderem passar, tá, gente? É porque ali tinha um imenso vazio, ou seja, o átomo ele era formado por um imenso vazio. Por quê? Porque se eu pego algo que tem massa e eu choco com outro que também tem massa, a tendência é que essas partículas batam, né? E ricocheteiem. Ou então batam e ficam lá, tá? Beleza, gente? Ou então batam e tem um ricochete, certo? Ou seja, voltam. E não foi isso que aconteceu na maioria das partículas. Então, com isso, ele concluiu primeiro, tá? A primeira conclusão dele foi que o átomo é um imenso vazio. A outra conclusão que ele teve, que ele disse que a eletrosfera abriga os elétrons e o núcleo abriga os prótons e nêutrons. Como assim, professor? O Rutherford concluiu o seguinte, gente, ó, que o átomo, ó, vou fazer aqui ó, o átomo aqui, tá? Um desenhozinho. Ele disse que o átomo, tá? Com as conclusões que ele teve aqui, ó, ele disse o seguinte, que o átomo, ele era formado pelo núcleo, tá? Que eu tô dizendo aqui, tá, gente? Ó, era formado pelo núcleo. Esse núcleo era positivo, beleza, gente? Esse núcleo era positivo. Professor, por que que ele concluiu que esse núcleo era positivo? Porque as partículas alfa que vinham aqui, tá, gente, ó, e passavam, a maioria sofria desvio, certo? As partículas alfa vinham, passavam e sofriam desvio. Professor, e por que que elas sofriam desvio? Se a gente for falar, as partículas alfa elas eram positivas. Então, por que que elas sofriam desvios? Porque aqui também era positivo, certo? As cargas de sinais iguais, né, se repelem. Então, elas eram repelidas e sofriam um grande desvio. Passavam e sofriam desvio. A outra maioria passava sem sofrer desvio nenhum. Por quê? Porque passavam distante do núcleo. Então, o que que ele concluiu? Que o núcleo era extremamente pequeno e que continha basicamente toda a massa de um átomo, tá, gente? Beleza? Por que continha toda a massa? Porque a maioria dos ares passavam bacanas, livremente, sem ter nenhum problema. Então ele concluiu que isso aqui ó, era um imenso vazio. E esse imenso vazio aqui, gente, ele chamou de eletrosfera. O que que é eletrosfera, professor? Eletrosfera é a região do espaço ao redor de um átomo, certo? Onde ficam os elétrons. Então ele fez essa conclusão. Outra conclusão que ele teve, ó, poucas partículas alfa não atravessavam a lâmina de ouro. Ele disse que o núcleo era pequeno e denso. O que que ele concluiu? Que essas poucas partículas que não passavam, elas batiam aqui e voltavam, tá? Por quê? Por que que era a minoria? Porque era a minoria que batia no núcleo. Por quê? Porque o núcleo era extremamente pequeno e denso. O que que ele quer dizer com denso? Esse núcleo tinha uma grande massa, certo? Quando batia, elas ricocheteavam, ou seja, elas voltavam. Ele tirou essa conclusão. Ele disse também que poucas partículas alfa passavam e sofriam desvio, ou seja, ele disse que o núcleo era positivo, tá? Foi justamente o que eu falei. Essas partículas que passavam, tá, gente, ó, próximo do núcleo, tá? Que tem o átomo, certo? Aqui tem o núcleo. E passavam próximo, sofriam desvio. Passava próximo, sofreu desvio. Como o núcleo era muito pequeno, a maioria das partículas passavam e não sofriam desvio. Era poucas que passavam e sofriam desvio. Por quê? Porque eram aquelas que passavam próximo do núcleo, que é muito pequeno, certo? E sofriam desvio, porque o núcleo era positivo. E como essas partículas também eram positivas, elas eram repelidas, certo? Por isso que sofriam desvio. E a minoria das partículas batia no núcleo e voltavam, tá? Elas eram ricocheteadas, beleza, gente? Então foram essas conclusões de Rutherford. Com isso, gente, ó, Rutherford, ele concluiu o seu modelo atômico, tá? Ó, como é que é o modelo atômico de Rutherford, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Para Rutherford, o átomo, ele é formado, tá, gente, ó, por um grande vazio, beleza, gente, ó? E aqui no centro do átomo, eu tenho uma região que ele chamou de núcleo, tá? Vou colocar aqui, ó, núcleo. Aí pela letra, tá, gente? Núcleo. Professor, núcleo. Então, era para Rutherford, o núcleo, tá, gente? Era uma região pequena do átomo, tá? Mas que continha basicamente toda a massa do átomo. E é o que ao redor do núcleo, tá, gente? Ó, essas bolinhas vermelhas aqui, tá? Ao redor do núcleo, tá? Ó, aqui, ó, é que o Rutherford chamou de eletrosfera. Professor, como é que o Rutherford chamou isso aqui? O Rutherford chamou isso aqui, tá, gente? Ó, de eletrosfera. Tá, ó,
Beleza, gente? Ó. Eita, que quase não sai, hein? Olha lá, eletrosfera, beleza, gente? Peço desculpas aí pela caligrafia, tá? É que é o cursor do mouse, fica difícil escrever sem ter uma mesa digital. Ele chamou de eletrosfera. Professor, quem é que ficava aqui nessa eletrosfera? Ficavam os elétrons. Então, associe eletrosfera, elétron. Então, a eletrosfera é a região do espaço de um... A região do espaço ao redor de um átomo, tá, gente? Ao redor do núcleo, onde ficavam os elétrons. E aqui no núcleo, tá, gente, ó, ele era possuído de cargas positivas. Então, o núcleo era positivo, beleza? O núcleo era positivo. E aqui no núcleo, o Rutherford veio a descobrir a segunda partícula atômica, tá? Que eram os prótons, que eram partículas atômicas de carga positiva. Mais tarde veio se descobrir que esse núcleo era positivo devido a essas partículas atômicas, chamadas de prótons, tá, gente? Chamada de próton, beleza? E também foi descoberto aqui, ó, mais tarde também, que aqui no núcleo existia uma outra partícula atômica, que foi dado o nome de nêutrons. Professor, foi o Rutherford que descobriu? Não, tá, gente? Os nêutrons não foi o Rutherford que descobriu, beleza? Foi um cara chamado de Goldenstein, e essa descoberta só fez com que ela só foi assim, essa informação só foi colocada no modelo atômico de Rutherford. Com isso, com isso, tá, ele concluiu o seu modelo atômico, ok, gente? Foi bem simples. Então, assim, professor, modelo atômico de Rutherford, características. O modelo atômico de Rutherford é formado pelo núcleo. Quem fica nesse núcleo, professor? Ficam duas partículas atômicas, tá, gente? Ou partículas fundamentais. Quais são elas? São os prótons e os nêutrons, tá? São os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas atômicas de carga positiva. E os nêutrons, como o próprio nome sugere, são partículas que não possuem carga. Já os elétrons ficam em uma região ao redor do núcleo chamada de eletrosfera, beleza? Então, com isso, gente, ó, tinham se descoberto as três partículas atômicas, ou seja, as três partículas fundamentais, aquelas que davam origem ao átomo. Professor, quais eram essas partículas? São os elétrons, descoberto por Thomson, que são partículas de carga negativa, prótons, descoberto por Rutherford, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, descoberto por Goldenstein, que são partículas neutras, que não possuem carga. Então, com isso, Rutherford criou o seu modelo atômico. Professor, como é que ficou chamado esse modelo atômico de Rutherford? Ficou conhecido como modelo do sistema planetário ou sistema solar, tá, gente? Ó, seria basicamente isso aqui, ó. O núcleo, ó, representaria o Sol, né? Que é o centro do nosso universo. E aqui, ó, ao redor do núcleo, ficariam os elétrons, tá, gente? Que seriam, no nosso caso, os planetas, beleza? Por isso que foi chamado de sistema planetário, sistema solar. Eu tenho um núcleo e ao redor do núcleo, ó, nesse mesmo modelo aqui, ó, eu teria os elétrons, tá? Dando voltas ao redor do núcleo. Beleza, gente? Então, foi basicamente isso o modelo atômico proposto por Rutherford, ok, gente? Só que o modelo de Rutherford ele teve uma grande falha que ele não conseguiu explicar. Professor, e qual foi? A falha foi a seguinte: como os elétrons eram cargas negativas e o núcleo era carga positiva, por que que os elétrons, tá, gente, ó, eles não iriam aqui, ó, iriam se chocar com o núcleo, ou seja, eles não seriam atraídos pelo núcleo. E quando eles se chocassem, a tendência era que o átomo, né, desaparecesse. E o Rutherford ele não conseguiu explicar o porquê disso, tá? Então essa foi a grande falha no modelo atômico de Rutherford. Alguns dizem que ele já saiu assim condenado por causa disso, tá? Mas veio mais tarde um outro cara chamado Bohr, a gente já vai falar sobre ele, que explicou isso aqui, beleza, gente? Então, segundo modelo, terceiro modelo atômico, aliás, desculpe, é o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário. Característica desse modelo atômico, gente, o átomo era formado pelo núcleo. Onde ficava no núcleo, professor? Os prótons e os nêutrons. O que são prótons? Partículas de carga positiva. Nêutrons, partículas que não possuem carga. E ao redor do núcleo, numa região chamada de eletrosfera, ficavam os elétrons, que são partículas de carga negativa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado claro, tá bom, gente? Eu irei fazer uma próxima aula explicando o outro modelo atômico para nós concluirmos, beleza?